Olá, tudo bem? Sou Ulisses Soares, continuando ainda aqui no nosso tema Revolução Francesa. Nós vamos trabalhar com você agora sobre o nosso diretório. Olha só que legal, essa fase agora é aquela fase onde a burguesia vai assumir o poder. E assim que a burguesia assumir o poder, o que vai acontecer? Então nós estamos aqui, ó. Ela vai organizar uma Constituição, que ela vai dizer assim, ó, é a nossa Constituição do ano 3. Primeira pergunta sua é, por que ano 3? Por causa disso aqui, ó. Nós começamos a contar em 1795. Quando eu comecei a contar, desculpe, 1792. Como eu comecei a contar em 1792, em 1795 nós estamos, portanto, no ano 3, tá? Essa nossa Constituição, primeiro, um tabelamento de preços que foi estabelecido durante a convenção simplesmente foi eliminado. E aquele voto que era universal, agora passou a ser um voto o quê? Um voto censitário, ou seja, a burguesia está mandando. Como a burguesia está mandando, significa dizer o quê? Ela voltou a ter simplesmente o voto atrelado a quem? Aos ricos, perfeito? Esta fase que nós chamamos de diretório, tá? Tem esse nome por qual motivo? Por esse motivozinho aqui, ó. O nosso poder executivo, ele é formado por diretores, ó. Ele é formado por diretores. E esses diretores, então, é que formam o que nós chamamos de diretório. Fechou? Então, o nome diretório deve exatamente a isso, o fato de ser organizado pelos chamados diretores, tá? Detalhe interessante, se o poder executivo é formado pelos chamados diretores, tá? Quem vai formar o nosso legislativo? Então, o nosso legislativo é formado por um conselho de anciãos, tá? Que são de qual camada social? Burguesia, afinal de contas, são eleitos por voto censitário, tá? Nós temos um conselho dos anciãos, que também são eleitos por voto censitário. Então, são esses grupos do legislativo que vão escolher os nossos diretores, ou seja, são eles que vão formar o chamado poder executivo. E esse poder executivo tinha o nome exatamente de diretório, tá? A partir daqui, o que vai acontecer? Primeiro detalhe, nesse período, a famosa conspiração dos iguais. O que seria a conspiração dos iguais? Primeiro raciocínio, o líder do movimento é um garotão chamado Graco Babeuf, tá? Esse Graco Babeuf vai propor para nós o quê? Uma ideia muito simples. A ideia dele seria inicialmente isso aqui, ó. Eu quero o fim da propriedade privada. Olha que coisa fantástica. Quando você fala em fim da propriedade privada, não precisa nem pensar demais, né? Ele, logicamente, é um defensor da ideia dos jacobinos. Não se esqueça que agora quem manda no diretório são os nossos burgueses, ou seja, o girondino. Então, dentro desse panorama, os jacobinos queriam o quê? Eles queriam, então, a conspiração dos iguais, eliminando a propriedade privada. Fechou? Aí você vai dizer assim, nossa, fim da propriedade privada, né? É um troço meio estranho, não é, Olir? Não parece uma coisa meio socialista? Detalhe, o socialismo virá no século XIX. Alguns dirão para você que essa conspiração dos iguais foi até uma, aspas, inspiração para as ideias socialistas, exatamente porque ele estava prevendo o quê? Ele estava prevendo aquilo que seria, estava propondo melhor, o que seria o fim da chamada o quê? Propriedade privada. Fechou? Então, cuidado às vezes com essa ideia, né? Uma inspiração socialista, mas como é que ele vai se inspirar em algo que ainda não existe? Então, ele pode servir de inspiração para uma ideia socialista posterior, tá? Detalhe interessante, então, que aparece aqui, ó. Dentro dessa estrutura, tá? Esse momento, o diretório está aqui, ó. Ele tem a presença de uma alta burguesia, por isso que o nosso voto é um voto o quê? Censitário, ou seja, os ricos é que têm direito a voto. Tá? Situação importante, olha só, nesse contexto do diretório é que aparece o Napoleão. O Napoleão, então, aparece nesse momento, olha só, olha o Napoleãozinho aparecendo aqui, tá? Comandando as tropas francesas, tá? Em algumas campanhas militares, ainda durante a Revolução Francesa. Então, ainda durante a Revolução Francesa, é que aparece o nosso garotão chamado Napoleão. Tá? E esse nosso Napoleão vai enfrentar duas grandes campanhas. A primeira grande campanha que ele irá fazer é a famosa campanha da Itália. E a segunda grande campanha, nós encontramos, é a famosa campanha do Egito. Nessa campanha da Itália, você tem algumas vitórias napoleônicas, tá? E, logicamente, nós temos o quê? A Itália praticamente se somou à Áustria para que ele pudesse brigar com quem? Com o nosso Napoleão. E a nossa Áustria simplesmente foi derrotada. Diante da derrota austríaca, será feito esse acordozinho aqui, ó, que é a famosa Paz do Campo Fórmio.
Essa paz do campo forma, você faz um acordo entre a Áustria e a figurazinha da nossa França. Então repare que a proposta do Napoleãozinho, a popularidade dele está aumentando cada vez mais, tá? Com relação à nossa Itália, que foi derrotada, ele consegue firmar com a Itália um tratado chamado Tolentino, para que ele pudesse recuperar essa cidadezinha aqui, ó, uma cidadezinha chamada de Avignon. Você vai dizer, mas por que uma cidade chamada de Avignon? Essa cidade, no meio do território francês, pertencia ao Papa, cara, tá? Por qual motivo? Olha só que loucura. Você volta na história, você volta lá no tempo, e você vai encontrar um período onde nós tivemos o Felipe IV Belo brigando com o Papa chamado Papa Bonifácio VIII. Nessa briga entre os dois, o nosso garotão chamado Papa Bonifácio VIII acabou sendo preso por ordem do rei francês. Olha que loucura, tá? E aí o rei francês acabou nomeando um papa chamado Clemente V, que era um papa francês. E esse papa francês passou a ter a sua sede em Avignon, na França. Olha que loucura. Então, durante um certo período, nós encontramos que você chegou inclusive a ter um papa na França e outro papa em Roma, um papa no Vaticano. Olha que loucura. E depois você vai encontrar que quando houve a reunificação dos dois papas, entre aspas, tá? Porque o papa do Itália não reconhece os papas daquilo que seria a França, tá? Quando houve a reunificação daquilo que foi chamado posteriormente de cisma do Ocidente, de divisão do Ocidente da Igreja, a Igreja Católica ficou com a posse da cidade de Avignon. Então, no meio da região francesa tinha uma área pertencente a quem? A nossa Igreja Católica, que agora o Napoleão recuperou, graças a essa vitória sobre a campanha da Itália, tá? A partir daqui você tem o nosso garotão indo para o Egito. O Egito seria uma afronta direta àquilo que seria a Inglaterra. No Egito ele vai enfrentar a nossa Inglaterra, logicamente, dominando-se a famosa Batalha das Pirâmides, tá? Quando Napoleão conquistou o Cairo, dizendo abertamente que do alto dessas pirâmides 40 séculos de história nos contemplam, tá? Detalhe interessante, ele dizia que essa visita ao Egito era uma missão cultural, mas na realidade ele estava querendo apenas bloquear o acesso comercial de quem? Da nossa Inglaterra. Inclusive, nessa viagem para o Egito, é que nós acabamos descobrindo a famosa Pedra de Roseta, cara, que posteriormente vai servir para quê? Para decifrar os hieróglifos com um garotão chamado Champollion, tá? Mas isso tudo deu a Napoleão uma certa popularidade. Apesar de que no Egito ele acabou sendo derrotado nessa batalhazinha aqui, ó, a Batalha Naval de Aboukir, onde simplesmente ele perdeu para um almirante inglês chamado Nelson. Teria sido uma grande derrota napoleônica, tá? Inclusive o Napoleão acabou sendo preso no Egito. Só que ele foge do Egito, cara, e essa fuga do Egito, o pessoal diz que foi quase um troço cinematográfico, o que acabou dando a ele uma popularidade muito grande. Então, simplesmente, como essas campanhas militares começaram a aumentar a popularidade do Napoleão, o Napoleão, de repente, começou a receber apoio de algumas pessoas, por exemplo, o exército. O exército começou a achar o Napoleão legal, afinal de contas ele era do exército, tá? A população também achou o Napoleão legal, afinal de contas a fuga dele teria sido um troço magnífico, tá? A burguesia começou a perceber que o Napoleão talvez não fosse tão ruim assim. O Napoleão começou a representar para a burguesia uma estabilidade política. E se ele representava uma estabilidade política, começaram a pensar o quê? Eu acho que o Napoleão é um cara legal, bicho, tá? Então, com o apoio desse grupo, o Napoleãozinho deu um golpe. O golpe foi chamado Golpe 18 Brumário. Golpe esse simplesmente que marca o fim do Diretório, o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Olha que loucura! Então, nesse momento, nós não temos mais a Revolução Francesa. A partir desse momento agora, quem que estará mandando? O nosso Napoleão Bonaparte. O Napoleão, portanto, nesse momento representou para a burguesia o quê? Uma estabilidade política. Então, a burguesia o financia. Fechou? E a partir desse momento, teremos então a Era Napoleônica num próximo vídeo. Gostou? Curte aí, se inscreve no canal, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.